Nesse vídeo, vamos falar sobre a pessoa de Viktor Frankl, sua caminhada pessoal e a relação desta com o sentido da vida. Muitas pessoas nos abordam querendo saber por que falamos tanto de Viktor Frankl e compreender o valor que damos à obra dele e à sua pessoa. A partir daí, eu, Thaline Chagas, e o também psicólogo e logoterapeuta Matheus Nunes, nos propomos a fazer uma série de vídeos nos quais iremos responder as perguntas mais frequentes que temos recebido sobre Viktor Frankl e a logoterapia. Mas antes, lembre-se de já deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal da Escola do Sentido e ativar as notificações. Agora, vamos para as nossas respostas. Então, a primeira pergunta que a gente separou é o que podemos falar da vida de Viktor Frankl como um todo. Então, esse grande personagem que é Viktor Frankl, essa pessoa do século XX, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam para a gente fazendo essa pergunta: ei, quem é Viktor Frankl? Por que você fala tanto dele, né? Assim, a gente vê que vocês têm um canal, quem é esse homem? E aí, Matheus, o que tu pode falar de Viktor Frankl? Acredito que a primeira coisa a ser falada sobre a vida de Viktor Frankl, além dessa informação de ele ser uma personalidade, né, do século XX, que viveu praticamente todo esse século, é que ele deixou um legado, de fato, né? Ele realmente construiu algo significativo, um monumento, um tesouro com a sua vida. Então, não é à toa que temos tanto interesse, tanto investimento pessoal ao falar de Viktor Frankl, ao atuar com a logoterapia, estudar a logoterapia. Porque, de fato, o primeiro e talvez o ponto mais importante é que na vida de Viktor Frankl nós conseguimos enxergar um sentido de fato, né? Algo a se admirar, algo a se inspirar, e acredito que isso pode ser visto, o mais interessante também é que isso pode ser visto em todas as etapas da vida dele, desde a sua infância, adolescência, até a vida adulta, até o Frankl que se torna profissional, que sobrevive aos campos de concentração, que se torna, né, um doutor, uma referência, né, na psicoterapia, com a sua abordagem, disseminada já pelo mundo. Então, acredito que de Viktor Frankl há muito que se falar. Muito bom, Matheus. Estava te ouvindo falar, e assim, acho que uma coisa sobre o Viktor Frankl é que, para além do que é dito nos textos, né, assim, se você for buscar textos de logoterapia, eles vão começar apresentando Frankl como esse psiquiatra, neurologista, vienense, né, e é importante conhecer esse caminho dele, mas eu diria que ele é uma pessoa, quando ele fala de sentido, né, nós vamos falar um pouquinho mais disso mais na frente, mas ele fala de sentido como uma melhor resposta à vida. Aí eu sinto que quando a gente fala da vida do Frankl como um todo, ele foi essa pessoa que buscou a melhor resposta para essa questão do sentido, para essa questão de como o ser humano ele pode ser visto e como ele pode encontrar sentido, né? Então, tu falou aí da trajetória dele, né? Então, mesmo antes da famosa presença dele nos campos de concentração, Frankl já estudava, já buscava, tanto na sua prática médica, como nas suas leituras, como estudante de psicoterapia, de medicina e de diversas áreas, né? O Frankl lia filosofia. Então, ele tentava buscar uma visão de homem e uma visão de mundo para além da que ele encontrava naquele momento. As teorias, né, psicológicas, digamos assim, as teorias que tratavam do ser humano e que propunham uma psicoterapia naquele momento, Frankl considerava que elas tinham uma visão reducionista do homem. E, inconformado com essa visão, entendendo que ela era pobre para olhar para o homem e para propor algo ao homem, né? Então, o Frankl vai atrás dessa resposta. Então, se essa não é a visão de homem, se essa não é a visão de mundo que faz sentido, ele foi em busca de encontrar uma melhor resposta para isso, né? Então, acho Exatamente. Que tem esse ponto, assim, o Frankl é um buscador dessa resposta, né? Assim como ele foi um buscador de sentido também. Isso, e ele fala muito sobre criatividade, que tem a ver com isso, né? Ele foi alguém que, de fato, exercitou e se direcionou muito à criação, né? A criação de sua obra, a procurar sempre as melhores possibilidades diante dos contextos da vida, sejam eles limitantes ou não. Então, a gente vê também no próprio campo de concentração
algo no Viktor Frankl que é a luta constante, né, a não desistência, a busca constante por continuar vivendo, por construir algo, por alcançar certos sonhos que ele tinha, né, em relação à sua obra e o que ela poderia oferecer para a humanidade e quanto contribuição para as teorias psicológicas. Nossa, Matheus, e até esse ponto que você trouxe, né, acho que algo que também chama muita atenção no Frankl é que ele não é apenas um teórico. Né? Então, o Frankl ele não foi uma pessoa que se contentou em criar uma teoria ou em desenvolver apenas uma teoria. Quando a gente vai estudar o caminho que o Frankl foi fazendo, né, mesmo antes dos campos de concentração, você vê que ele tinha uma leitura importante, tanto dentro do campo das psicoterapias, como no campo dele em termos de medicina, como em termos de filosofia, mas ele não se fechou nisso, ele não ficou recluso nisso. Então, quando você vai ver a biografia dele, Frankl foi uma pessoa que fez trabalho comunitário com os jovens, né, que o pessoal fala muito dessa questão do trabalho que ele fez junto a outros profissionais, trabalhando com os jovens na comunidade, no território, né, bastante inovador no caso, né, naquela época da década de 20 e 30, né, nessas décadas, o Frankl foi uma pessoa que atendeu muito em hospitais psiquiátricos, então ele teve muitas experiências como clínico, né, e tem a experiência mais famosa dele, né, que é o dos campos de concentração, que ele veio a chamar depois de Experimentum Crucis, que é esse momento, né, em que lhe resta viver, né, viver da melhor forma possível, tentar considerar, né, como vivenciar sentido mesmo naquelas circunstâncias. Então, acho que também esse é um ponto. O Frankl, ele é muito para além de um teórico, né? Tudo nele está muito envolvido entre a teoria e a vivência, uma dando luz à outra, uma lançando luz sobre a outra, né? Exatamente. É importante viver, né, aquilo que é falado na sua teoria, né? Ele vive, de fato, a logoterapia. Né? E então, o que achou do vídeo? Tem alguma pergunta que você gostaria que nós respondêssemos? Coloque aí nos comentários, pois podemos fazer vídeos respondendo a sua dúvida, em breve, aqui no canal da Escola do Sentido. Lembre também de compartilhar esse vídeo com algum amigo que você sabe que se interessa pela logoterapia, pois essa dúvida pode ser a dele. Lembre de deixar o like, grande abraço e até o próximo vídeo.